Ok? Mulheres, né? Então, para falar de mulher, a gente tem que usar vários nomes. Por exemplo, corajosa, enérgica, bruxa, feiticeira, benzedeira, sedutora, impetuosa, empoderada, destemida, uma amazona além de seu tempo, uma mulher do seu gênero. Não importa o seu tamanho, não importa a sua classe social e não importa o século em que ela viveu. É inegável que na história sempre houve grandes mulheres que desempenharam papéis importantes. E isso possui um significado muito forte. Sobretudo, quando esse papel ele foi realizado em várias camadas sociais. E a gente pode ter isso como um belo exemplo, como a gestão de um império ou até mesmo um comando militar. Uau, como ser mulher é difícil, né? A mulher ela foi encarada como um ser com limitações em vários períodos da história, sem muita virtude política e muito ao contrário. As mulheres elas têm mostrado que são muito mais do que domésticas, mães ou donas de casa. Não subestime uma mulher. Enfim, ela reina sobre os períodos da história. As mulheres merecem ser lembradas, sim, elas merecem serem relembradas. Não por simplesmente passar pelo mundo, mas porque deixaram um grande legado, um sinal de imortalidade para as outras que surgiram e que ainda surgirão. A lista de mulheres é notável na história. E seus feitos é muito extensa. A cada dia que passa, surge mais e mais mulheres com um empoderamento muito significativo, que nos serve de exemplo. Nesse canal, eu vou contar para você infindáveis mulheres, grandes mulheres da história. E que você goste desse momento e curta. Eu vou começar pela Anita Garibaldi. Até depois! Durante a Batalha de Curitibanos, Anita foi capturada pelas tropas do Império. Grávida de seu primeiro filho, foi informada que seu marido havia morrido. Inconformada, conseguiu fugir a cavalo e saiu à procura de seu marido entre os soldados mortos na batalha. Em setembro de 1840, Anita e seu filho Menotti, de apenas 12 dias, foram atacados em São Luís das Mostardas. De madrugada, ela fugiu com seu bebê, a cavalo, de camisola, para que não fossem capturados. Gostou? Então venha conhecer um pouquinho mais sobre essa mulher empoderada que é a Anita. Acompanhe o vídeo até o final. Dando continuidade ao nosso episódio dos Caminhos da História, vou falar para vocês sobre a Ana Maria de Ribeiro de Jesus, com um apelido bastante carinhoso, Aninha. Aninha morava em Laguna. Ela era a terceira irmã de 10 irmãos. Ela era uma jovem muito corajosa para a época. O ano é 1800. Ela precisa ser uma mulher forte, ela precisa ser destemida, porque trabalhar no interior não era fácil naquele período. Então, Aninha, ela não se encaixa muito nos moldes da sociedade feminina da época. Ela se mostrou tão corajosa que ela foi na delegacia denunciar um suposto abuso de um tropeiro nas margens da praia de onde eles moravam. Bastante corajoso para uma mulher daquela época. Aninha, infelizmente, ela perde seu pai aos 14 anos de idade. E a sua mãe acaba obrigando ela a se casar com Manuel. Manuel Duarte, um homem bem mais velho do que ela e sapateiro. Infelizmente, esse casamento ele não dura muito. 3 anos apenas. A Aninha, ela tem uma personalidade muito forte, ela não se encaixa bem na questão patriarcal. Então, ela não é ainda aceita por aquela sociedade local por estar separada.
Aos 18 anos, ela e mais a comunidade local de Laguna, revolucionários que são contra a monarquia do período imperial de Dom Pedro II. Dentre esses revolucionários está Giuseppe Garibaldi. A Aninha vai até a praia e vai conhecer essas pessoas. Ela vai se apaixonar imediatamente por esse homem. E esse homem vai se apaixonar instantaneamente por ela. Giuseppe Garibaldi tem 32 anos de idade nesse período, no ano de 1839. E a Aninha tem 18. Eles se envolvem no mesmo, assim, de uma forma impetuosa. Tão impetuosa que 60 dias depois, a Aninha, ela larga a vida que ela tinha em Laguna e embarca com Garibaldi numa batalha. E vai embarcar com Giuseppe na sua aventura, na qual ela não retornará mais ao seu local de origem, né? Então ela vai embarcar numa escuna chamada Rio Pardo, e essa lua de mel ela vai ser bastante intempestiva, porque eles vão enfrentar batalhas. Vamos acabar com esses caramurus, José! Fogo nesses cadorentos! Giuseppe, ele vai perceber que realmente a Aninha, agora, cujo nome ele chama de Anita, ele vai perceber que ela realmente é a mulher da vida dele, porque ela é corajosa, ela é impetuosa, ela não tem medo, ela está enfrentando os mesmos ideais que Giuseppe Garibaldi. Anita, ela também era uma republicana. Nessa batalha, né, eles acabam perdendo e eles retornam então à Laguna. Só que a Anita, ela não é bem aceita por essa comunidade porque ela é uma mulher separada, né? E uma mulher separada, ela tem... não se tem respeito por ela. Claro que o Garibaldi não vai gostar dessa situação e o casal, então, ele vai seguir para Lages. Em Lages, eles vão enfrentar uma outra batalha, que é a Batalha de Curitibanos. Há fatos bastante curiosos dessa batalha, mas a principal dela é que a Anita, ela já estava grávida e ela lutou bravamente nessa batalha. Ela tinha o respeito do bando de Garibaldi, da comunidade por onde eles passavam, justamente pela coragem e astúcia que ela tinha. Eles foram perseguidos pelos imperiais e aí então eles resolvem fugir para Montevidéu, no Uruguai. Lá no Uruguai eles se casam oficialmente e ela é rebatizada com o nome de Anita Garibaldi. Eles ficam por 6 anos morando em Montevidéu. Anita, ela é muito respeitada em Montevidéu, ela é costureira. Eles têm 5 filhos, né? Numa dessas batalhas ali em Curitibanos, a Anita, ela estava grávida, como eu falei para vocês, do Menotti, né? Ele acaba falecendo durante alguns anos mais tarde. Aí então, eles decidem novamente, né, lutar por ideais republicanos, dessa vez na Itália. Garibaldi, ele quer voltar para sua terra e lutar por ideais lá também.
E eles acabam descobrindo que eles são muito famosos lá, muito respeitados. A Garibaldi vai, né, para várias lutas. A Anitta segue junto, mas ela é uma pessoa muito teimosa. Creio eu que ciúmes também, né? Porque Garibaldi tinha a fama de mulherengo. Aí então ela quer segurar o que é dela, né? Ela era uma feminista que tinha que garantir que ela lutava junto e ela queria o marido junto. Ela não queria estar separada dele. Infelizmente, isso levou a Anitta a uma morte precoce, né? Ela acaba falecendo aos 24 anos de idade, na Batalha de Anícoli. E o Garibaldi ele não supera, né, essa morte. A Anitta, ela deixa os filhos e o marido. O marido acaba enterrando ela numa cova rasa e foge. Não consegue fazer o enterro digno dela. E aí, então, os que eram contra a Revolução Republicana, né, os republicanos, eles desenterram a Anitta e puxam ela, né, colocam uma corda no pescoço dela e puxam pela cidade. É bastante triste esse final da história dela. Mas a Anitta, ela era uma mulher com muita coragem, porque se o Garibaldi estava em alto mar lutando, ela estava junto com ele. Se ele estava em terra como guerreiro lutando, ela estava ao lado dele. A Anitta organizava enfermarias, né, para atender os feridos. Ela tinha o dom, né, do empoderamento, de mostrar que ela podia estar ao lado não só dos seus ideais, mas ao lado do seu marido. Também tinha realmente uma fama de que ela era uma mãe exemplar, uma mãe bondosa, afetuosa, mas acima de tudo ela era bastante teimosa, né? Infelizmente, com a morte de Anitta, o Garibaldi ele se casa mais 2 vezes, mas ele não consegue superar a perda de Anitta. Minhas veras recompensas vinham sido trazidas com bem. Minha espada, minha pistola e Anitta, l'amore de minha vida. Para ela tudo quello soava come um divertimento, como uma semplice distração da vida nos arraiais. A sua presença me fazia ver quellos ermos americanos com outros olhos, com uma beleza singular. Ele realmente tem ela como uma mulher empoderada, ele tem ela como uma feminista que lutou muito pelos seus ideais. Ele jamais conseguiu superar a perda da morte da mulher na qual ele amou profundamente. Nós não temos tanto conhecimento da Anitta na nossa atualidade, justamente porque muitas mulheres vão surgindo com o tempo, né? E a gente precisa relembrar principalmente das que lutaram pela nossa liberdade, pelos nossos ideais, né? Então falar de Anitta hoje, eu vou dizer para ti que é uma coisa emocionante. Ela é um retrato de um período da história em que ser mulher era ser mãe, era ser dona de casa, era gerar filhos, era obedecer o marido. E ela foi contrária a esse período, né? Ela foi contrária a essa proposta patriarcal. Ela queria sim lutar pelos direitos republicanos, ela queria sim lutar pelo voto, ela queria sim fazer parte dessa sociedade na qual o homem também faz parte. E realmente ela merece todo o empoderamento, toda a virtude e a coragem que uma mulher pode ter.
Hoje, a Anitta, ela está em Roma, enterrada na colina de Gianicolo, né? Não está no Brasil, mas ela é lembrada aqui, principalmente na cidade de Laguna, onde tem a casa onde ela morou, né? E eu espero que falar dela é lembrar o nome de várias mulheres antepassadas, né? De forma direta ou não, nos tornamos obstinadas porque houve mulheres como a Anitta. Hoje nós somos corajosas porque tivemos a Anitta. Por isso hoje eu estou falando de você, Anitta. Anitta Garibaldi, a heroína dos dois mundos. A mulher que por amor a um homem, que por amor a um ideal, não aceitou ficar em casa, obedecendo às regras de uma sociedade patriarcal. Eu espero que você tenha curtido esse pequeno comentário. Lá no finalzinho do vídeo eu vou estar passando para vocês aí leitura e filmes para que você possa entender a firmeza e a vivacidade que essa mulher foi nesse período. Muitos likes ali, beijos no coração e eu volto com outras mulheres muito mais poderosas no período da história. Beijo, pessoal! Vamos acabar com esses caramurujos, Zé! Fogo nesses cadorentos!